O que você está fazendo para aumentar sua renda pode estar, na verdade, impedindo que ela cresça. Eu sei, parece até um paradoxo, né? Mas calma, deixa eu te explicar. Florence Scovel Shinn descobriu isso lá na década de 20, meio que por acaso. Ela estava atendendo uma cliente chamada Ana, 54 anos, vendedora em uma boutique. Ganhava um salário mínimo por mês. Já fazia uns 8 anos. O mesmo valor, cravado, sem reajuste, sem promoção, sem nada mudar. Ana trabalhava umas 10 horas por dia, 6 dias por semana. Se matava de trabalhar, era super dedicada, fazia tudo certinho. Mas o salário, não saía do lugar. Parecia que tinha uma barreira invisível ali. Um salário mínimo. Não importava o que ela fizesse. Sempre um salário mínimo. Aí a Florence olhou para ela e fez uma pergunta meio estranha. Quanto você acha que conseguiria ganhar por mês? E a Ana respondeu na hora. Se eu conseguisse um aumento, já faria uma diferença. E a Florence sacou o problema ali, na hora. Não era falta de esforço, não era falta de talento. Era falta de capacidade de receber. A Ana tinha programado o subconsciente dela para aceitar só aquele salário mínimo. E toda vez que ela tentava ganhar mais, o subconsciente, rejeitava. Porque ela não tinha ampliado a capacidade interna de receber mais. A Florence chamou isso de Lei da Abundância Interior. Você só pode receber aquilo que cabe no seu recipiente interno. Se o seu recipiente comporta, sei lá, R$2.000 por mês, você pode trabalhar 20 horas por dia, que a grana não vai passar de 2.000. Porque o subconsciente vai sabotar qualquer entrada acima disso. Mas tem uma técnica que a Florence desenvolveu para expandir esse recipiente. E quando você expande esse recipiente, a renda aumenta automaticamente, sem você precisar trabalhar mais. Sem você precisar se matar de tanto esforço, só expandindo a capacidade de receber. A Ana aplicou essa técnica durante 90 dias e no 90º dia, ela já estava ganhando o dobro do salário, mais que o dobro. E ela não tinha trabalhado mais horas, não tinha trocado de emprego. Ela só tinha expandido o recipiente interno dela. E a partir desse dia, a Florence começou a ensinar esse método para todo mundo que chegava com a renda travada. E entre a década de 20 e meados dos anos 30, 100 pessoas fizeram o método completo. Todas elas dobraram a renda em 90 dias. Você deve estar querendo saber como, né? Mas antes, tem uma coisa que você precisa entender. Porque se você não entender isso, você vai fazer o método errado e não vai funcionar. A renda não aumenta por esforço. A renda aumenta por expansão. Deixa eu te explicar a diferença. Esforço é você trabalhar mais, fazer mais horas extras, procurar mais clientes, tentar mais vendas, correr atrás, lutar, empurrar. 90% das pessoas que querem ganhar mais fazem isso e a renda continua travada. Por quê? Porque o recipiente interno não mudou. É como tentar colocar mais água em um copo pequeno. A água transborda e você fica frustrado. Expansão é você aumentar o tamanho do copo. Quando você expande o recipiente interno, você não precisa correr atrás da água. A água vem sozinha, porque agora tem espaço. A Florence descobriu que existe um recipiente invisível dentro de cada pessoa. Ele é feito de crenças, de memórias, da sua identidade. E esse recipiente determina o quanto de dinheiro você consegue segurar. Se o seu recipiente comporta 2.000, você pode até ganhar 10.000, que em 3 meses você vai estar de volta nos 2.000.
Porque o subconsciente vai sabotar, vai criar despesas, vai criar perdas, vai fazer você gastar. Até voltar para o nível que o recipiente aceita. Mas quando você expande o recipiente, você não só ganha mais, você segura mais. E isso muda tudo. A Ana não era preguiçosa. Ela trabalhava igual uma condenada. Mas o recipiente dela comportava um salário mínimo. E todo mês, ela ganhava exatamente um salário mínimo, como se houvesse um ímã puxando a renda para aquele número. Até o dia que a Florence ensinou ela a expandir. E aí, o ímã mudou para o dobro do salário e a renda foi atrás. Agora vem a pergunta que você está se fazendo. Como eu expando esse tal de recipiente? A Florence criou um método de 3 pilares, obrigatórios. Se você pular um, não funciona. Se você fizer os 3, em 90 dias, a renda dobra. Não é garantia absoluta. Mas das 100 pessoas que fizeram, 100 dobraram. Então a taxa é bem alta. Pilar número 1. Afirmação da abundância. Todo dia, ao acordar, antes de qualquer coisa, você afirma: meu recipiente interno agora comporta o dobro. Eu sou capaz de receber, segurar e multiplicar o dobro da minha renda atual. Assim seja. Simples, né? Mas tem uns segredos. Primeiro, tem que ser o dobro. Não pode ser 10 vezes. Não pode ser 100 vezes. Tem que ser o dobro, porque o subconsciente aceita expansão gradual. Se você tentar pular de 1.000 para 10.000, ele rejeita. Mas de 1.000 para 2.000, ele aceita. Segundo, tem que ser ao acordar. Não pode ser à noite. Não pode ser no meio do dia. Tem que ser nos primeiros 3 minutos depois de acordar. Por quê? Porque nesses 3 minutos, o subconsciente ainda está em estado alfa, sem defesas, sem resistência. O que você afirmar nesse momento? Ele aceita. Depois dos 3 minutos, a mente racional acorda e começa a duvidar. E a dúvida cancela a afirmação. Terceiro, tem que ser em voz alta. Não pode ser mental, porque a palavra falada carrega frequência sonora. E é essa frequência que reprograma o subconsciente. Florence dizia que pensamento é semente, mas palavra é plantio. Se você só pensa, a semente fica no bolso. Se você fala, a semente entra na terra. A Ana fez isso durante 90 dias, todo dia. Acordava, 3 minutos. Meu recipiente interno agora comporta o dobro. Eu sou capaz de receber, segurar e multiplicar o dobro da minha renda atual. Assim seja. No 10º dia, ela esqueceu. Acordou atrasada. Correu para o trabalho. Não fez a afirmação. E naquele dia, ela perdeu uma venda grande. Uma cliente que ia comprar 15 metros de seda. Desistiu na última hora. A Ana ligou para Florence chorando. E a Florence disse: você quebrou a frequência. Recomece do dia 1. E a Ana aprendeu. Nunca mais pulou. E no 30º dia, algo mudou. A dona da boutique ofereceu uma comissão extra para as vendedoras que batessem meta. A Ana nunca tinha batido meta. Mas naquele mês, ela bateu e ganhou uns trocados a mais. Era o sinal. O recipiente estava expandindo. Pilar número 2. Atitude de prosperidade. Aqui é onde 90% das pessoas falham. Porque a afirmação sozinha não basta. Você precisa agir como alguém que tem um recipiente maior. Não é fingir. Não é gastar o que você não tem. É fazer uma ação simbólica que diga para o subconsciente: eu sou maior agora. A Florence ensinava assim, toda semana. Você faz uma coisa que a versão de renda dobrada faria. Não precisa ser grande. Precisa ser verdadeira. A Ana ganhava um salário mínimo. Ela queria ganhar o dobro. A Florence perguntou:
O que alguém que ganha o dobro faria que você não faz? A Ana pensou. Compraria um vestido novo, não de segunda mão, novo. Florence Scovel Shinn diria. Então compra. Não um vestido caro, mas um vestido novo, dentro do que você pode pagar, mas que represente a nova capacidade. Ana comprou o equivalente a um salário mínimo, um vestido azul, simples, mas novo. E quando ela vestiu, ela sentiu algo. Ela não parecia mais a mulher que ganhava um salário mínimo. Ela parecia a mulher que ganhava o dobro do salário. E o subconsciente começou a aceitar a nova identidade. Mas a atitude de prosperidade não precisa ser só de compra. Pode ser qualquer coisa. Florence ensinou para um homem chamado Ricardo, contador. Ganhava um valor fixo há 6 anos. Ele queria o dobro. Florence perguntou. O que alguém que ganha o dobro faria? Ricardo disse. Almoçaria em um restaurante de verdade uma vez por semana. Não na lanchonete. Florence disse. Então faça. Uma vez por semana. Mesmo que custe um pouco mais, faça. Porque você está dizendo para o subconsciente: eu sou alguém que merece isso. Ricardo fez. Todo sábado, restaurante, não o mais caro, mas um de verdade, com toalha de mesa, com garçom. E no segundo sábado, ele estava almoçando sozinho. E um homem sentou na mesa ao lado. Eles começaram a conversar. O homem era dono de uma empresa. Precisava de um contador. Ofereceu o trabalho para Ricardo. Um aumento significativo no salário. Coincidência? Florence dizia que coincidência é a forma de Deus trabalhar anonimamente. Mas a verdade é que a atitude de prosperidade criou a oportunidade. Porque quando você age como a versão expandida, o universo te trata como a versão expandida. Agora calma, porque vem a virada. Pilar número 3. Lei da doação proporcional. Aqui é o que separa quem duplica de quem triplica. E é o que a maioria das pessoas não quer fazer, mas é obrigatório. Florence descobriu que recipiente que não doa entope. É como um cano. Se só entra água e nunca sai, eventualmente estoura. Ou trava. E a renda para de crescer. A doação limpa o recipiente e cria espaço para mais entrar. Mas não é qualquer doação. É doação proporcional. Funciona assim. Toda vez que você recebe dinheiro inesperado, ou extra, ou que você não estava contando, você doa 10% imediatamente. No mesmo dia, antes de gastar, antes de guardar, você deu a. Por que 10%? Porque é o número da circulação. Menos que isso não ativa a lei. Mais que isso você força. 10 é o ponto de equilíbrio. Ana recebeu uma comissão extra. Florence disse: doa 10% para quem você quiser. Igreja, instituição, pessoa necessitada. Mas deu a. Hoje, Ana quase não doou, porque ela precisava. Ela tinha contas, ela tinha despesas. Mas ela confiou e doou para uma pessoa necessitada. E na semana seguinte, a dona da loja ofereceu para Ana gerenciar a seção de tecidos finos, com um aumento que já faria diferença. A doação abriu espaço e o universo preencheu. Ricardo recebeu a oferta de um novo emprego com um salário maior. Mas ele não ia começar imediatamente. Ia começar no mês seguinte. Mesmo assim, Florence disse: quando você começar e receber o primeiro salário, doa 10% do aumento. Antes de gastar, Ricardo fez. Recebeu o primeiro salário, doou 10% do aumento e no segundo mês, o patrão aumentou de novo. Porque Ricardo tinha feito um trabalho excepcional no primeiro mês, sem nem tentar. Ele simplesmente estava vibrando na frequência de um salário maior. E o trabalho refletiu. Agora você tem os 3 pilares.
afirmação da abundância, atitude de prosperidade, doação. Mas tem algo que eu ainda não te contei, e é a parte mais poderosa. Florence descobriu que tem uma janela, nos primeiros 30 dias, que define se vai funcionar ou não. Ela chamava de teste da expansão. Nos primeiros 30 dias, o subconsciente vai resistir. Porque ele não gosta de mudança, mesmo quando a mudança é boa. E ele vai te testar de 3 formas. Forma número 1, despesas inesperadas. Nos primeiros 30 dias, vai aparecer uma despesa que você não estava esperando. Pode ser o carro, pode ser a saúde, pode ser qualquer coisa. E você vai sentir vontade de parar o método, porque parece que está piorando. Mas não pare, é o teste. Se você continuar, a despesa se resolve e a renda aumenta. Ana teve uma despesa. A bolsa dela rasgou. Ela precisava de uma bolsa nova. Ela quase desistiu do método. Mas Florence disse: compra a bolsa e continua decretando. Ana fez. E 2 dias depois, um cliente que tinha desistido de uma compra voltou e comprou. Ana ganhou a maior comissão do mês. Forma número 2, dúvida externa. Alguém próximo de você vai duvidar. Pode ser família, pode ser amigo, pode ser cônjuge. E essa pessoa vai dizer que você está perdendo tempo, que isso não funciona, que você deveria focar em trabalhar mais. Não discuta, não tente convencer, só sorria e continue. Porque se você parar para se defender, você perde energia, e a energia é o combustível do método. Ricardo teve dúvida externa. A esposa dele disse que ele estava sonhando, que ele deveria procurar um segundo emprego. Ricardo não discutiu, só disse: confia em mim, e continuou. E 10 dias depois, a oferta chegou. Forma número 3, desistência súbita. Vai ter um dia que você vai acordar e não vai querer decretar. Não porque você está cansado, mas porque algo dentro de você vai dizer: isso é besteira, isso não funciona. Você está se iludindo. Esse é o último teste, o mais difícil, porque vem de dentro. Se você ceder, você perde tudo. Mas se você decretar mesmo sem vontade, você quebra a resistência final e a expansão acelera. Ana teve isso. Acordou e pensou: que ridículo, ficar falando sozinha todo dia. Isso não vai mudar nada. Ela quase não decretou. Mas aí ela lembrou. Florence disse que ia ter esse dia. Então ela levantou e decretou, com raiva, sem fé, só por teimosia. Meu recipiente interno agora comporta o dobro. Eu sou capaz de receber, segurar e multiplicar o dobro da minha renda atual. Assim seja. E naquele mesmo dia, a dona da loja ofereceu a gerência da seção de tecidos finos. Um aumento que mudaria tudo. Se você passar dos 30 dias, o resto é automático. Dos 30 aos 60, as oportunidades começam a aparecer. Dos 60 aos 90, a renda efetivamente dobra. E depois dos 90, você pode expandir de novo, sem limite, porque o recipiente não tem tamanho fixo. Ele cresce conforme você expande. Mas deixa eu te contar algo que Florence descobriu na década de 20 e que mudou completamente como ela ensinava o método. Ela tinha um aluno chamado Roberto, carpinteiro. Ganhava um valor fixo há muitos anos. Anos no mesmo valor. Ele começou o método e ele cumpriu os 90 dias. Duplicou a renda. Foi para um salário mínimo e meio. Ficou radiante. E parou por aí. 6 meses depois, lá estava ele de volta, ganhando meio salário mínimo. Como se nada tivesse acontecido. Desesperado, procurou Florence de novo. Florence, o método não funciona. Funcionou por um tempo, mas depois eu voltei
a ser como antes. Florence o encarou com serenidade e perguntou: Você continuou com a afirmação da abundância depois dos 90 dias, Roberto? Roberto respondeu: Não, eu parei, porque já tinha dobrado meu salário. Achei que não precisava mais. Então Florence compreendeu o equívoco. O método não é algo temporário, é permanente. Não é uma ferramenta que você usa e guarda. É um estilo de vida. Você não expande a abundância interior e para. Você a mantém expandida e continua expandindo sempre. Ela ensinou a Roberto a técnica da manutenção. Após os primeiros 90 dias, você não para. Você continua com as afirmações. Mas muda a frequência. Não precisa mais ser todo dia. Pode ser 3 vezes por semana. Segunda, quarta, sexta, ao acordar. A mesma afirmação, a mesma intenção, mas 3 vezes ao invés de 7. E você continua com a atitude de prosperidade toda semana. E continua doando 10% do que ganha a mais. Sempre. Porque se você parar de fazer circular a energia, a abundância interior se fecha e volta ao tamanho antigo. Roberto seguiu as instruções por mais 90 dias e não só recuperou o salário mínimo e meio, como foi para o dobro e um pouco mais. E dessa vez, ele não parou. Continuou com as afirmações 3 vezes por semana. E em 2 anos, ele tinha a própria empresa de carpintaria, com 5 funcionários, e ganhava mais de R$ 4.000 por mês. Florence anotou em seu caderno: Expansão sem manutenção é inflação. Enche rápido, esvazia rápido. Mas expansão com manutenção é crescimento real, permanente, sólido. Agora, há outro segredo, que diferencia quem triplica seus ganhos de quem apenas duplica. Florence chamava isso de a técnica do salto quântico. Funciona assim: depois que você dobrou seus ganhos e manteve esse nível por 3 meses, você pode dar um salto maior. Não precisa mais ir do dobro para o quádruplo gradualmente. Você pode pular para 5 vezes, para 10 vezes, porque o subconsciente já aprendeu que a expansão é segura. E ele para de resistir. Um homem chamado Augusto, vendedor de seguros, ganhava um salário mínimo por mês em meados dos anos 30. Fez o método. 90 dias. Foi para 2 salários mínimos. Manteve por 3 meses. Então Florence ensinou o salto quântico. Você vai fazer a afirmação de novo. Mas agora, ao invés de dobro, você afirma 10 vezes. Minha abundância interior agora comporta 10 vezes mais. Eu sou capaz de receber, segurar e multiplicar 10 vezes minha renda atual. Assim seja. Augusto achou que era uma loucura. 10 vezes 2 salários mínimos era um valor que ele nem conseguia imaginar. Mas ele confiou e fez a afirmação por 90 dias e no 90º dia, ele tinha sido convidado para gerenciar uma agência inteira de seguros. Salário: quase 20 salários mínimos por mês. Quase 10 vezes os 2 salários mínimos originais. O salto funcionou, porque a abundância interior já estava treinada para expandir. Mas existe um erro que muita gente comete e que faz o método falhar mesmo fazendo tudo certo. Florence descobriu isso depois de ver mais de 20 pessoas fracassarem, todas fazendo a afirmação, todas praticando a atitude de prosperidade, todas doando, mas todas fracassando. Ela investigou e achou o padrão. Todas essas pessoas tinham algo em comum. Elas faziam a afirmação de manhã, mas reclamavam à tarde. Elas expandiam a abundância interior de manhã e a contraíam à tarde, cancelando a afirmação.
Florence chamou isso de lei da contrafrequência, se você afirma abundância de manhã. Mas fala sobre escassez à tarde. As duas frequências se anulam e o subconsciente fica confuso e não expande nada. Ela criou uma regra adicional. Durante os 90 dias, você não pode reclamar da sua renda. Nem para você, nem para ninguém. Se alguém perguntar como você está financeiramente, você responde: estou expandindo. E sorri, mesmo que esteja difícil. Mesmo que esteja apertado, você não reclama. Porque reclamação é uma afirmação inversa. Uma mulher chamada Beatriz aprendeu isso da pior maneira. Ela fez o método por 40 dias. Estava indo bem. Pequenos sinais, pequenas mudanças. Mas no 41º dia, uma amiga perguntou como ela estava. E Beatriz desabafou. Estou quebrada. Não sei como vou pagar o aluguel mês que vem. Está tudo muito difícil. Ela se sentiu aliviada por ter desabafado. Mas naquela semana, 3 oportunidades que estavam quase fechadas caíram. Um cliente desistiu. Um trabalho extra foi cancelado. Uma venda que era certa não aconteceu. E Beatriz não entendeu. Ela ligou para Florence. Florence perguntou: você reclamou? Beatriz admitiu. Uma vez, para uma amiga. Florence disse: você cancelou 40 dias de afirmação em 30 segundos de reclamação. Recomece. Beatriz aprendeu a lição. Recomeçou. E dessa vez, nos 90 dias completos, ela não reclamou. Uma vez. Mesmo quando foi difícil. Mesmo quando teve vontade. E no 90º dia, a renda dela tinha triplicado. De um salário mínimo para 3 salários mínimos. Então, adicione isso às regras. Afirmação ao acordar. Atitude semanal de prosperidade. Doação do que ganha a mais. Passar pelo teste dos 30 dias. E nunca reclamar durante os 90 dias. As 5 regras funcionam juntas. Tire uma. O método falha. Agora, existe um último segredo, o mais poderoso, que Florence só ensinou para um pequeno grupo de pessoas. Porque é avançado e exige compromisso total. Ela chamava de protocolo dos 40 dias acelerados. Se você quiser dobrar seus ganhos em 45 dias ao invés de 90, você faz isso. Você afirma. Não uma vez por dia, mas 2, ao acordar. E antes de dormir, você pratica. Não uma atitude de prosperidade por semana, mas 2. E você doa. Não 10% do que ganha a mais, mas 15%. Tudo multiplica. E o tempo diminui pela metade. Mas a intensidade dobra. Você vai ter mais resistência, mais testes, mais dúvidas. Porque o subconsciente não gosta de mudança rápida. Ele prefere gradual. Mas se você segurar firme, o resultado vem mais rápido. Das 17 pessoas que fizeram o protocolo acelerado, a maioria duplicou seus ganhos em menos de 50 dias. As outras desistiram no 20º dia. Porque a intensidade era demais. Então, só faça o acelerado se você estiver pronto. Se não, faça o método normal. 90 dias. Funciona igual. Só demora mais. Mas tem um detalhe, que poucos sabem, e que faz toda a diferença. Florence chamava de espiral ascendente da abundância. Funciona assim. Você não expande uma vez e para. Você expande continuamente. Primeiro você dobra, depois você dobra de novo, depois de novo. E cada vez que você dobra, o processo fica mais rápido, porque o subconsciente aprende a aceitar a expansão e para de resistir. Ana levou 90 dias para ir de meio salário mínimo para um salário mínimo.
Mas levou apenas 60 dias para ir de um salário mínimo para 2. E levou apenas 30 dias para ir de 2 salários mínimos para 4. A espiral acelerou. E em 2 anos, ela tinha aberto a própria boutique e estava ganhando mais de R$10.000 por mês. Em meados da década de 20. Valor astronômico. O Rodrigo levou 90 dias para ir de 1.000 para 2.000, mas levou apenas 45 dias para ir de 2.000 para 4.000. E em 3 anos, ele era sócio de um escritório de contabilidade e ganhava mais de R$10.000 por mês. E começou a ensinar o método para outros contadores, que dobraram, que triplicaram. A espiral não para. Agora, eu vou te contar a última história, a mais poderosa. Porque ela mostra o que acontece quando você realmente entende o método. Helena, 61 anos, costureira, ganhava um salário mínimo por mês. Há 15 anos, o mesmo valor. Ela foi até Florence na década de 30 e disse: "Eu já sou velha, não tenho mais tempo para expandir nada. Eu só vim aqui porque minha filha insistiu." Florence olhou para ela e viu resignação. O pior dos venenos. Não é a idade que te prende, é a crença de que a idade te prende. Florence pegou a mão de Helena e disse: "Você tem mais tempo do que imagina. E você tem mais capacidade do que acredita. Vamos fazer um acordo. Você faz o método por 90 dias. Se não funcionar, você pode me xingar. Mas se funcionar, você me promete que vai viver mais 10 anos aproveitando." Helena riu, mas concordou. Primeiro dia, Helena acordou e decretou: "Minha lei da abundância interior agora comporta o dobro. Eu sou capaz de receber, segurar e multiplicar o dobro da minha renda atual. Assim seja." Ela sentiu ridículo, mas continuou. 15º dia. Atitude de prosperidade. Florence perguntou: "O que alguém que ganha um aumento já faria diferente?" Helena pensou. Iria ao teatro, uma vez, só para ver como é. Florence disse: "Então vai." Helena foi. R$15, mais caro do que ela esperava. Mas ela foi. E durante o intervalo, ela conheceu uma mulher, dona de uma boutique, que procurava uma costureira especializada em vestidos de festa. Ofereceu o dobro do salário por mês. Para começar, 30º dia. Helena estava ganhando o dobro do salário. Um adicional considerável. Ela doou R$60 para a igreja que ela frequentava e continuou decretando. 60º dia. A dona da boutique aumentou para um salário ainda melhor, porque Helena fazia um trabalho impecável e as clientes pediam especificamente por ela. 90º dia. Helena estava ganhando quase o triplo do salário e ela tinha encomendas particulares que somavam mais R$500, totalizando um valor bem acima do dobro do que costumava receber. Florence encontrou com ela no 91º dia. Helena estava diferente, mais jovem, mais viva, mais presente. E ela disse: "Eu não sabia que eu tinha travado minha própria vida. Eu achava que eram as circunstâncias, mas era eu. Eu que tinha decidido que um salário mínimo era o meu limite. E agora eu decidi que não tem limite." Helena viveu mais 17 anos. E quando ela faleceu, aos 78, ela estava ganhando mais de R$5.000 por mês. Tinha 3 costureiras trabalhando para ela. E deixou uma herança para as 3 filhas. Tudo porque, um dia, aos 61 anos, ela decidiu expandir a lei da abundância interior. Agora você entende. Não é sobre a idade, não é sobre a situação, não é sobre o emprego,
É sobre a lei da abundância interior. E a lei da abundância interior muda quando você decide mudar. Você tem 2 escolhas agora. A primeira é fechar esse vídeo, achar interessante e continuar ganhando o que ganha. A segunda é começar amanhã, ao acordar, nos primeiros 3 minutos, e decretar: minha lei da abundância interior agora comporta o dobro. Eu sou capaz de receber, segurar e multiplicar o dobro da minha renda atual. Assim seja. E depois fazer a atitude de prosperidade. E depois doar 10% do extra. E depois passar pelo teste dos 30 dias. E depois ver a renda dobrar. 90 dias. 100 pessoas testaram. 100 duplicaram. Você pode ser a pessoa número 101. Ou pode continuar onde está. A escolha é sua. Mas se você escolher expandir, tem uma coisa que você precisa fazer. Agora. Porque se você não fizer agora, a energia se perde. Florence ensinava a lei da circulação. Quando você recebe conhecimento espiritual valioso, você tem 2 opções: guardar só para você e a energia estagna, ou circular e a energia multiplica. O Super Thanks ali embaixo não é sobre me apoiar financeiramente. É sobre você ativar a lei da circulação que Florence ensinou. Quando você honra o conhecimento que recebeu, o universo honra você de volta. Quando você faz circular, o universo faz circular para você. Multiplicado. Cada vídeo como esse exige horas de pesquisa nos manuscritos de Florence. Exige tempo, exige dedicação, exige amor pela verdade. E quando você clica naquele coração dourado, você está dizendo: eu valorizo isso. Eu quero que isso continue. Eu faço parte dessa circulação. E a última coisa, a mais importante. Nos comentários, eu quero que você faça uma declaração. Porque Florence descobriu que decretos públicos têm poder triplo. Quando você declara na frente de testemunhas, o universo leva mais a sério. Comenta assim: 90 dias. E a renda que você quer dobrar? Pode ser 1.000, pode ser 3.000, pode ser 10.000, o que for. Mas comenta. Porque quando você declara publicamente, você se compromete. E quando você se compromete, o subconsciente entende que é sério. E para de resistir. Eu vou ler todos os comentários nas primeiras 24 horas. E eu vou decretar por cada um de vocês. Porque quando alguém decreta pela expansão de outro, o poder multiplica. Você decreta pela sua. Eu decreto pela sua. E o universo recebe 2 decretos. Então vai lá. Agora. Antes de fechar esse vídeo. Antes de esquecer. 90 dias. E o valor? Assume o compromisso. Porque se você não assumir agora, você não vai assumir nunca. E a lei da abundância interior vai continuar do mesmo tamanho. E a renda vai continuar travada. Mas se você assumir, se você começar amanhã ao acordar, se você fizer a atitude semanal, se você doar o extra, se você passar pelo teste dos 30 dias, se você não desistir quando parecer que não funciona, a sua renda vai dobrar. Pode ser em 90 dias como a Ana, pode ser em 60 como o Rodrigo, pode ser em 120 como a Helena. O tempo varia, mas a expansão acontece, porque a lei da abundância interior não tem limite. Ele tem o tamanho que você decide que ele tem. E quando você decide que ele é maior, o universo preenche com mais. Minha lei da abundância interior agora comporta o dobro. Eu sou capaz de receber, segurar e multiplicar o dobro da minha renda atual. Assim seja.